Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos dando início no primeiro dia da nossa novena de Pentecostes, e para começar esse dia tão especial que é a novena de Pentecostes, o tema preparado para nós está lá em Atos dos Apóstolos, versículo 4, que vai dizer assim: ordenou-lhe que não se afastassem de Jerusalém. E para se atrelar a esse tema, o que o Senhor trazia ao meu coração é uma frase da nossa amada Beata Helena Guerra, no qual ela vai dizer que nós precisamos, é necessário que sejamos almas à escutas, sempre dóceis a todo sopro do Espírito Santo. Se nós não formos essa alma dócil que vai estar atenta ao sopro do Espírito, nós vamos nos perder mediante ao início de tudo desta novena que vai nos dizer que Deus ordenou que não se afastassem de Jerusalém. E aí nós precisamos compreender aqui o cenário do porquê que Deus, Jesus, com toda a sua preocupação, deu essa ordem aos seus discípulos. O cenário era da paixão, crucificação e a ressurreição de nosso Senhor. Jesus aparece ali 40 dias após a sua morte. Os seus discípulos, os seus filhos estavam perdidos, desorientados, embora muito bem informados. Entenda que aqui, no nascer de Pentecostes, nesse novo sopro da igreja, o Senhor não estava falando com pessoas que não conheciam a palavra, porque a própria palavra convivia com eles, mas o Senhor os instruía ao pé do ouvido. E mesmo assim, o Senhor sabia que mediante a um golpe tão forte quanto a crucificação, os seus filhos tão amados estariam perturbados, estariam desorientados. E então ali ele aparece e diz: não vos afastei de Jerusalém até que se cumpra a promessa que escutaram da minha própria voz, que escutaram da minha própria boca. E então, para poder trazer um pouco mais clareza para essa fala de Cristo, o Senhor me fez recordar dos discípulos de Emaús, que embora escutaram o direcionamento, no momento em que eles receberam aquele golpe, que eles estavam ali com a sua expectativa frustrada, com uma tristeza profunda em seu coração, eles estavam caminhando e voltando, indo para Emaús, ou seja, eles estavam caminhando para quilômetros distante daquilo que Cristo pediu. Mediante esta realidade, o Senhor aparece para eles e ali começa a conversar com eles, e com o medo, com todo aquele desassombro no seu coração, eles não reconheceram o Senhor. Meu irmão e minha irmã, mediante esta realidade, quando nós aqui em pleno século XXI, passamos por uma situação que nos tira o chão, que faz com que nós percamos a nossa visão, com que a expectativa é frustrada, que uma tristeza profunda invade o nosso coração, o Senhor se preocupa com nós. Lucas aqui tem a preocupação de nos mostrar um Cristo em movimento, um Cristo ressuscitado, vivo, que convive com o seu povo, que instrui o seu povo. Essa é a ação do Espírito Santo. E ali o Senhor começa a conversar com eles e eles não reconhecem. No entanto, quando eles percebem que chegaram ao local e o Senhor ia embora, aquele homem ia embora, e ali com o coração abrasado ele diz: não vai embora, já é tarde.
e o Senhor resolve ficar, e eles vão se alimentar, e numa ação do Senhor, porque o Senhor, Ele não muda, Ele é imutável, Ele é o Deus de sempre, desde toda a eternidade. Ali o Senhor pega o pão e parte entre eles. Quando eles observam esse gesto, é ali as escamas caem dos olhos. O Senhor abre o entendimento e eles reconhecem o Cristo diante deles. Sabe o que acontece naquele momento, meu irmão e minha irmã? A palavra vai dizer que, reconhecendo Cristo, eles se levantam prontamente e voltam a Jerusalém. E ali, mesmo com medo, mesmo angustiado, a esperança reacende. Porque esta é a principal característica do Espírito Santo de Deus, devolver ao meu e ao teu coração a força. Porque o Senhor diz que o Espírito Santo descerá sobre nós e nos dará força, e seremos as suas testemunhas, independente da circunstância. Entenda, a circunstância não mudou, mas o coração foi transformado. A circunstância não mudou, eles continuavam perseguidos, mas o Senhor, através do Espírito Santo, reavivou os corações, e eles se uniram e se fortaleceram. Diante disso, meu irmão e minha irmã, quando eles se encontram com os discípulos, ali naquele momento, eles perguntam para o Senhor: é agora que ides instaurar o reino de Israel? Isso quer dizer, Senhor, é agora que a promessa vai se cumprir? É agora que a cura vai chegar? É agora? E o Senhor diz a eles assim: não vos preocupeis com isto. Isto pertence ao meu Pai que está no céu. O que depende dele, ele vai fazer. O que vocês precisam se preocupar e estar atentos é com o mover do Espírito Santo. É isso que o Senhor está dizendo para nós neste primeiro dia da novena de Pentecostes. Independente da circunstância em que você está inserido neste momento, esteja atento ao processo, ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo na sua vida, no que ele está transformando o teu ser. Porque o Espírito Santo é aquele que nos dá força para continuar, para prosseguir. Permaneça junto ao teu grupo de oração. Permaneça unido àquilo que o Senhor está trazendo de direcionamento e verás a promessa se cumprir. Vem, Espírito Santo, que sejamos essa alma dócil, como nos diz a beata Helena Guerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.